TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna, porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 13 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com um planeta que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático. Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e no entanto segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto.
O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osiris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osiris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osiris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado. O bom e velho Sistema Solar é, na verdade, um lugar bem bizarro, com todos os seus fenômenos de outro mundo que nós, humanos, não conseguimos explicar até agora. Há rumores de que um planeta gigantesco e desconhecido está escondido atrás de Netuno, de que vulcões em Plutão vomitam gelo, e de que ainda existe um desfiladeiro gigantesco em Marte, onde cabe todo o território dos Estados Unidos. Bem, vamos falar sobre os fatos mais misteriosos do Sistema Solar e descobrir se eles são verdadeiros. O Sistema Solar tem 4,6 bilhões de anos. É um sistema solar sênior. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de estudarem o material mais antigo ao qual conseguiram ter acesso. Meteoritos, é claro. Você não conseguirá usar chapéu em Vênus, nunca. O planeta é insanamente ventoso. Seus ventos superiores sopram 50 vezes mais rápido do que o planeta gira. Além disso, esses ventos ferozes nunca param e podem ficar ainda mais fortes com o tempo. Quer dar no pé? Você terá que viajar incríveis 17,7 bilhões de quilômetros de distância da Terra antes de deixar o Sistema Solar. Leve seus mapas do Google, hein? Você já ouviu falar do gás metano? Um subproduto de processos naturais, como a atividade vulcânica? De qualquer forma, esse gás não é apenas uma parte da atmosfera marciana, mas também é algo que confunde os astrônomos sem parar. O problema é que o volume de metano em Marte continua oscilando e os cientistas simplesmente não conseguem descobrir de onde ele está vindo. Pode haver vida em Marte? Como você deve se lembrar, Plutão costumava ser um planeta, mas perdeu esse título em 2006. Mais tarde, foi reclassificado como um planeta anão. Mas o fato mais inesperado sobre esse corpo celeste é que seu diâmetro é menor que o dos Estados Unidos. Veja você mesmo. A maior distância em todo o país, do Maine até a Carolina do Norte, é de cerca de 4.344 quilômetros. Quanto a Plutão, ele tem apenas 2.370 quilômetros. O planeta Urano gira de lado, e os astrônomos não têm ideia de como ele tem escolhido uma posição tão incomum. A culpa disso pode ser de antigas colisões extremamente fortes, mas até agora, isso é apenas uma teoria. A propósito, Urano é o único planeta que fica de lado.
Nosso Sol é insanamente massivo. Quer uma prova? Bem, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está na massa do Sol, que é feito principalmente de hidrogênio e hélio. Os 0,14% restantes consistem na massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Em Mercúrio, os astrônomos já avistaram algumas formas de relevo que parecem penhascos. Se for isso mesmo, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua espaçonave. Desculpe te decepcionar, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. Para além da órbita de Netuno, encontra-se o misterioso Cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos de gelo. A coisa mais curiosa sobre essa formação espacial é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo, de nossa vista, um planeta gigantesco. Esse planeta hipotético já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Os vulcões da Terra são muito diferentes dos de Plutão. É como comparar fogo e gelo. E eu quero dizer exatamente isso. Enquanto temos lava derramando dos vulcões do nosso planeta, em Plutão eles cospem gelo. Quando congelada, a água se expande e essa enorme pressão se acumula. Até que um dia, jorra gelo. No processo, um novo criovulcão é formado. Jápeto, que é uma das luas de Saturno, tem uma coloração única com 2 tons. Um de seus hemisférios é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não descobriram esse mistério. Há outra coisa estranha sobre Plutão, ou melhor, sobre sua atmosfera. Primeiro, ela se eleva até muito mais acima da superfície do planeta anão que, por exemplo, a atmosfera da Terra. Além disso, a atmosfera de Plutão tem mais de 20 camadas, e todas elas são super frias e muito condensadas. Nós vivemos dentro do Sol. Não quero dizer que somos habitantes daquela bola de luz incandescente a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. O fato é que a atmosfera do Sol se estende muito além da sua superfície visível, e nosso planeta fica bem ao seu alcance. As rajadas dos ventos solares são um exemplo disso, pois criam fenômenos de tirar o fôlego com a aurora boreal e a aurora polar. O oceano de Júpiter é maior do que qualquer outro no restante dos planetas do Sistema Solar. Mas espere, não é esse oceano em que você está pensando. O de Júpiter não é feito de água. Essa coisa hipnotizante consiste em hidrogênio metálico e sua profundidade é de impressionantes 40.225 quilômetros, que na verdade é uma medida quase igual à circunferência da Terra. A atmosfera do Sol é mais quente que sua superfície. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.538 graus Celsius, sua atmosfera superior aquece até milhares de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol possam ter algo a ver com esse fenômeno único. As pessoas tomaram conhecimento dos belos anéis de Saturno nos anos de 1600, mas só recentemente ficou claro que Saturno não é o único planeta com anéis. Todos os planetas que são gigantes gasosos, ou seja, Urano, Netuno e Júpiter, têm anéis próprios, mas eles são finos e quase impossíveis de ver. Quanto a Marte, Vênus e a Terra, esses são planetas feitos de materiais rochosos. Eles não têm anéis. Nosso sistema solar não é o único na Via Láctea. Longe disso. A galáxia em que vivemos abriga cerca de 100 bilhões de sistemas solares. E se fôssemos apenas nós e a nossa galáxia sozinhos? O que poderíamos dizer sobre todo o universo? A qualquer momento, aqui na Terra, você pode tropeçar em uma rocha que veio de Marte. Depois que os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares do nosso planeta, chegaram a uma conclusão chocante de que esses materiais têm origem marciana. Como o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, muitas pessoas simplesmente presumem que também é o mais quente. E é aí que elas erram, pois na verdade, Vênus, que fica a cerca de 48,3 milhões de quilômetros mais longe do Sol do que Mercúrio, é muito mais quente. O fato é que Vênus tem uma atmosfera incrivelmente espessa, que é 100 vezes mais densa do que a que temos na Terra. Além disso, essa atmosfera consiste quase inteiramente em dióxido de carbono, também conhecido como gás de efeito estufa. Esses fatores fazem com que as temperaturas do planeta subam até impressionantes 468 graus Celsius, que é calor suficiente para derreter chumbo. Quanto a Mercúrio, suas temperaturas máximas atingem apenas 427 graus Celsius.
A lua de Júpiter, Io, existe em um caos sem fim devido a centenas de vulcões fumegantes na sua superfície. Se você visitar esse lugar, verá a fumaça desses vulcões subindo na atmosfera de Io. O maior vulcão de todo o sistema solar, do qual sabemos pelo menos, fica em Marte. O tamanho desse monstro é quase tão grande quanto o estado do Arizona, e sua altura é tão grande quanto a do Monte Everest. Como essa coisa chegou a esse tamanho? A resposta é bem simples. A gravidade em Marte é muito menor em comparação com a do nosso planeta. Mesmo que você seja um corpo celeste minúsculo, pode ter sua própria lua. Em 1993, a sonda Galileu estava passando por um asteroide em miniatura que não tinha mais de 32,2 quilômetros de diâmetro e descobriu que aquela coisinha tinha uma lua de 1,6 quilômetro de largura. Desde então, os astrônomos encontraram várias luas orbitando planetas menores do nosso sistema solar. O vale, chamado Valles Marineris em Marte, é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E isso é outra coisa que intriga os astrônomos, afinal Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas. Na superfície de Júpiter, há uma região estranha que é chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que esse local é, na verdade, uma tempestade que vem devastando o planeta há séculos. Mas, há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, ela tem só a metade do seu tamanho anterior. Ainda assim, o local é 1,5 vezes maior que a Terra. Você conhece outro fato em comum sobre o nosso sistema solar que eu tenho esquecido? Então me conta aqui nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não sai daí! Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Fique do lado incrível da vida. Agora, por mais que amemos batalhas espaciais épicas com lasers cortando o vazio negro e causando estrondos, isso não é exatamente o que acontece quando algo explode no cosmos. O espaço é basicamente vácuo, o que significa que não tem oxigênio. E o oxigênio é uma parte essencial de qualquer processo de queima que temos aqui na Terra. Você pode argumentar que as estrelas podem queimar e explodir em supernovas, mas isso também não é exatamente verdade. As estrelas não dependem de oxigênio, então não estão queimando. Há constantes reações termonucleares acontecendo dentro delas. Portanto, uma nave espacial só pode explodir assim se tiver uma usina nuclear instalada nela. Se isso não acontecer, então o único efeito especial que se obtém é um breve flash que desaparece em um piscar de olhos. O oxigênio líquido, que geralmente está a bordo das naves espaciais, queima muito rápido no vácuo do espaço sideral. Quanto ao estrondo, o oxigênio também desempenha um papel crucial aqui. O som só viaja graças às moléculas de ar que se chocam umas com as outras. Como não há ar no espaço, toda a cena seria absolutamente silenciosa. Isso também não é uma coisa ruim. Imagine como o Sol seria ensurdecedor se o som pudesse viajar no espaço. Apesar do que muitos diretores de ficção científica querem que acreditemos, não há lado negro na Lua. Nosso satélite rotaciona junto com a Terra, o que significa que um lado está sempre voltado para nós, enquanto o outro fica sempre fora de vista. O Sol está muito mais longe de nós do que da Lua, e ambos estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e aquele de cada vez. Isso significa que, a cada breve período de tempo, a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, só que não podemos ver isso de onde estamos. Embora as coisas pareçam sem peso no espaço sideral, a gravidade real em todo lugar. Ela se torna mais fraca quanto mais você se afasta de um objeto pesado, como nosso planeta, mas ainda está lá. Na verdade, não há um único lugar no universo que não seja afetado pela gravidade deste ou daquele objeto cósmico. Tudo que possui massa também tem gravidade. Sim, até você e eu. Mas os objetos espaciais são tão grandes que puxam coisas menores em sua direção. É por isso que os planetas do Sistema Solar orbitam ao redor do Sol, e toda a nossa galáxia, a Via Láctea, orbita em torno de seu próprio centro. Os cientistas acreditam que há um buraco negro supermassivo ali, cerca de 4 milhões de vezes mais pesado que o Sol, que impede que todas as estrelas e sistemas voem separados. Nossos heróis do filme deixam a órbita de Marte em uma nave espacial confiável e seguem em direção a Júpiter. Seus rostos estão sérios e determinados, embora saibam da ameaça que os espera à frente, o cinturão de asteroides. Eles se inclinam e giram, esquivando-se do asteroide que voa a uma velocidade enorme em direção à espaçonave. Mas um deles ainda os atinge. Não foi nada, apenas um arranhão. Felizmente. Finalmente, nossos heróis saem da zona de perigo e enxugam o suor da testa com a mão trêmula.
Parece familiar, mas não poderia estar mais longe da verdade. Os asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter são tão poucos e tão distantes entre si que, se você viajar por lá, poderá não encontrar nem mesmo um em todo o caminho. Existem cerca de 1,5 milhão de rochas espaciais de tamanho considerável voando por lá. 500 mil a mais ou a menos, mas não vamos esquecer que o espaço é um lugar vasto. A distância entre dois asteroides de qualquer tamanho significativo seria de milhões de quilômetros. Portanto, uma perseguição espacial com duas naves zigue-zagueando entre rochas flutuantes seria muito entediante. O espaço é frequentemente descrito como um lugar escuro, frio e desolado, especialmente quando um astronauta do cinema deixa a segurança de sua nave espacial. Tudo nesta descrição está correto, exceto a parte fria. Só é verdade se você se encontrar em algum canto muito distante de nossa galáxia que não tenha estrelas próximas. Mas se estiver, por exemplo, na órbita da Terra e diretamente de frente para o Sol, a temperatura no vácuo cósmico pode chegar a escaldantes 120 graus. É por isso que os trajes espaciais são brancos. Essa cor reflete melhor a luz do que qualquer outra. Ainda assim, a temperatura em uma região que não está exposta aos raios do Sol pode ser realmente congelante. O calor não se espalha igualmente pelo espaço. Então, se você não estiver direcionado para uma fonte de calor, sente muito, muito frio. Falando sobre o Sol, de alguma forma sempre é amarelo nos filmes. O fato é que a cor que vemos da Terra é uma ilusão de ótica criada pela atmosfera do nosso planeta, assim como o azul do céu durante o dia. A luz solar se espalha na atmosfera e se distorce, formando espetáculos coloridos ao amanhecer e ao anoitecer. No vácuo espacial, não há nada para refratar a luz. Então o Sol aparece como realmente é, branco. Essa bola de gás brilhante é muito quente. Há um clarão brilhante no céu, seguido por uma cauda de fumaça, e uma rocha espacial em brasa cai no chão, deixando uma enorme cratera carbonizada após o impacto. Bom, embora a cauda esfumaçada e a cratera sejam parcialmente verdadeiras, os meteoritos não têm realmente a chance de ficar tão quentes assim enquanto caem. Um meteorito é um asteroide que, de alguma forma, entrou na atmosfera da Terra e sobreviveu ao atrito o suficiente para cair na superfície. Isso acontece com bastante frequência. Geralmente não vemos essas rochas porque, normalmente, são muito pequenas e caem em áreas desabitadas. Mesmo se caírem dentro de uma cidade, a cratera aparecerá devido à velocidade deles, não pelo calor. Eles ficam muito mais quentes pelo atrito, mas não tanto a ponto de queimar tudo no chão com o impacto. Por mais que queiramos acreditar na comunicação instantânea entre espaçonaves e planetas, não é possível, pelo menos não ainda. Os sistemas de comunicação modernos dependem de sinais de rádio que têm uma velocidade bem lenta em comparação com as vastas extensões do espaço. Levaria anos para um sinal assim viajar até mesmo um ano-luz, quanto mais centenas e milhares. Se você quiser enviar uma mensagem para uma galáxia muito, muito distante, prepare-se para esperar alguns milênios e depois mais alguns para receber uma resposta. Por falar nisso, o espaço não é tão lotado e cheio de eventos como costuma ser mostrado na telona. É principalmente um lugar bastante solitário, onde planetas, estrelas e outros objetos são separados por bilhões de quilômetros de nada. Mesmo se você tiver uma nave espacial que pode viajar na velocidade da luz, na maioria das vezes, só haverá um vazio negro, cheio de estrelas e planetas distantes. As distâncias são enormes lá fora, mesmo entre os objetos mais próximos. Para a melhor compreensão, a Lua, que você pode ver tão bem em uma noite clara, está a cerca de 384.400 quilômetros de distância. É como viajar ao redor da Terra quase 10 vezes seguidas. Dobras espaciais que podem distorcer o espaço-tempo e levá-lo a um canto distante de uma galáxia alienígena em um piscar de olhos. Isso é algo comum em qualquer filme sobre viagem espacial. Naves espaciais capazes de tal façanha são sempre mostradas como acelerando instantaneamente de zero a mais rápido que a luz. De acordo com as leis da física, as pessoas a bordo deveriam, pelo menos, ser empurradas por seus assentos com força. Falando mais estritamente, ninguém seria capaz de sobreviver a tal aceleração, porque é demais para um corpo humano frágil. Até encontrarmos uma maneira de reduzir os efeitos da sobrecarga, não podemos nem começar a pensar em dobras espaciais. A água não é o recurso mais raro e precioso do universo. Na verdade, há uma enorme nuvem espacial a vários milhões de anos-luz de distância de nós que consiste inteiramente de água. Suas reservas seriam suficientes para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. E muitos planetas, alguns até mesmo em nosso sistema solar, parecem ter água líquida.
o recurso mais precioso do espaço é a vida, e isso requer muito mais coisas para surgir do que apenas a água em estado líquido. Os astronautas são frequentemente mostrados se exercitando na Estação Espacial Internacional e em naves espaciais de ficção científica. E isso é verdade. Eles precisam de atividade física. Mas a razão não é que eles precisam de corpos fortes para trabalhar no espaço. A gravidade lá fora é muito mais fraca e os astronautas não usam seus músculos tanto quanto na Terra. Então, quando voltam à superfície, a gravidade os atinge como uma bigorna e seus corpos ficam moles. Para aliviar esses efeitos, treinam todos os dias. Embora digam que podemos ver milhões de estrelas em uma noite clara e estrelada, esse número é muito mais modesto, cerca de 3.000. Todo o resto são outros objetos que também são luminosos e confundidos com elas. Planetas, galáxias distantes e até satélites artificiais. Eles estão simplesmente sendo iluminados por estrelas reais, assim como a Lua, e são vistos. Mas como estão tão distantes, não podemos dizer se são estrelas ou não. Mesmo assim, é preciso admitir, isso ainda é muito legal.